Oi, gente, eu tô aqui pra compartilhar a minha história e contar pra vocês como que eu vim parar aqui na Alemanha. Mas antes de tudo, bem-vindos ao meu canal. Esse é meu primeiro vídeo aqui dessa série, onde eu vou compartilhar com vocês a minha trajetória. Eu tô há 7 anos aqui e eu quero compartilhar com vocês e ajudar aqui vocês o máximo que eu puder, compartilhando a minha história, dando dicas pra vocês. E é isso, então se você puder, se inscreve aqui no meu canal, que eu vou ficar muito grata. Como todo mundo já deve imaginar, uma decisão de morar fora não é uma decisão tão fácil assim, né? É uma decisão que envolve muitos desafios, a gente passa por situações totalmente novas, totalmente inesperadas e que a gente tem que primeiramente aprender a lidar em uma língua diferente, com uma cultura diferente, num país diferente, onde na maioria das vezes a gente tá assim sozinhos, né? Não sendo talvez sozinhos ali fisicamente, né? Mas passando pela nossa experiência sozinhos, né? Porque cada experiência fora do país é uma experiência diferente. Então, desde o começo, para mim, viajar para fora do país, não somente morar fora do país, mas viajar para fora do país, era uma coisa totalmente inatingível. Não se passava pela minha cabeça, não entrava na minha realidade. Começa por aí. Para falar a verdade, eu nunca sonhei em morar fora, eu nunca nem imaginava que um dia eu poderia viajar para fora do país. Tudo isso mudou quando, com 16 anos, eu conheci o meu namorado, que é alemão. E aí, através dele, eu comecei a refletir e tentar ali criar formas de conseguir ir para fora. De início, eu não pensava em morar fora, mas eu pensava em visitar ele, né? A gente teve ali uma época onde a gente teve um relacionamento à distância e ele me falava diversas vezes, vem pra cá, vem me visitar. E eu lembro, assim, de eu pensar, tipo, ele não tem ideia, ele não imagina o quanto isso pra mim é fora da realidade, né? Realmente, antes de conhecer o meu namorado, eu não tinha nenhuma ideia de como ir pra fora, pra onde, eu nem ousava sonhar com isso, essa que é a verdade. E aí, quando eu conheci ele, né, por querer muito estar perto, querer visitar ele, encontrar a família dele e tudo mais, eu comecei a imaginar um pouco mais isso. E foi assim que consegui a primeira vez ir para fora do Brasil, que foi em 2015. Foi a primeira vez que eu vim para a Alemanha para visitar meu namorado, para conhecer a família dele. E aí a gente fez uma viagem aqui nos países mais próximos. E foi onde eu descobri que viajar era muito legal e que eu amava viajar. Então, a partir daí, uma chavinha virou e eu decidi então que era isso que eu queria. Eu queria viajar mais, eu não imaginava ainda morar fora, mas eu tinha certeza de que eu queria conhecer muitos outros lugares e muitas outras culturas. Mas, de volta ao Brasil, eu acabei focando muito nos meus estudos, na minha faculdade, nas coisas que eu queria fazer. A primeira vez que eu vim aqui pra Alemanha, eu tava naquela fase pré-vestibular, aí eu voltei pro Brasil, eu fiz o meu vestibular, eu acabei passando, eu acabei entrando, né, na universidade e tudo mais. Então, assim, o plano de viajar e conhecer novas culturas ficou ali em segundo plano, porque o meu foco realmente era em fazer minha faculdade. Então, eu acabei deixando toda essa parte um pouco de lado. O meu namoro, que era um namoro, né, ali mais à distância, deixou de ser à distância, porque meu namorado decidiu ir pro Brasil. E aí ele ficou 2 anos no Brasil fazendo o mestrado dele, enquanto eu tinha dado início ali à minha faculdade e também estava estudando. Mas aí tudo mudou, e aí que começa a minha história de verdade, né, com a minha mudança definitiva aqui pra Alemanha, quando meu namorado terminou o mestrado dele. E aí, na procura ali de empregos, né, no Brasil, primeiramente, ele não conseguiu encontrar nada, tava muito difícil para ele conseguir, sem ter um passaporte brasileiro também, com toda a questão do visto e tudo mais, um trabalho no Brasil. O que surpreendeu muito a gente, porque a gente sempre pensou que ele, por ser alemão, por, né, ter feito uma faculdade na Holanda e tudo mais, seria uma pessoa assim que conseguiria um trabalho muito fácil, e na verdade foi totalmente ao contrário. E aqui na Alemanha, né, para quem não sabe, tem uma procura imensa por empregados, né? Então, e ele tinha certeza que aqui, para início de carreira dele, seria muito mais vantajoso. E aí a gente se viu naquela situação, né? E agora, será que a gente vai continuar numa relação à distância? Ou será que a gente vai ter que terminar por causa disso? Eu também estava muito focada na minha faculdade, né? Então, assim, tá, e aí? Eu fiz vestibular, eu batalhei muito para conseguir aquela vaga, né, numa universidade federal e tudo mais. Então, pra mim, era muito difícil ter que abrir mão de tudo isso, né? Então,
Foram meses de conversa, foram meses pensando o que deveria fazer ou não. Pra falar a verdade, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de influências externas. Então, no começo, em toda essa situação, eu lembro assim de eu não ter contado pra ninguém que a gente tava pensando nisso. Pensando se eu deveria ir junto com ele, ou se a gente terminaria e tudo mais. Então foi uma decisão ali que a gente queria tomar juntos, né, os dois, mas sem muita influência externa. E aí que era mais difícil, né, também, porque a gente quer saber a opinião dos nossos amigos, da nossa família e tudo mais. E eu acho que uma das primeiras pessoas que eu comentei que tava tendo, assim, essa discussão foi minha mãe. Que eu comentei com ela a situação dele e tudo mais. Então, assim, foi mais um comentário mesmo contando o que estava acontecendo. E quando eu comentei com ela, a reação dela já foi muito positiva. Ela já falou que se eu decidisse qualquer coisa, ela ia estar do meu lado, ela ia me apoiar e tudo mais. Então isso já me deixou um pouco mais tranquila em relação a dar espaço. E aí, gente, como nem tudo são flores, durante a faculdade eu comecei a ter muito problema com ansiedade. Eu tava tendo muito estresse numa universidade federal, gente. É pesado. E aí eu já não tava mais tão feliz assim com a minha faculdade, com o meu curso. Eu tinha passado ali por uma fase bem complicada também de mudança de cidade, porque eu sou de uma cidade pequena do interior de Santa Catarina, né? E eu fui morar em Curitiba pra fazer a Federal do Paraná. Então eu tava ali no processo também onde pra mim tava sendo muito difícil, onde eu já não tava mais tão feliz assim, e imaginar toda a minha vida ali na forma que tava, e ainda sem o meu namorado, pra mim era uma coisa que me deixava ainda mais triste. Então eu comecei a considerar, né, de sair dessa fase, que fosse por um tempo. A minha decisão de sair do Brasil, de vir pra Alemanha, ela não foi uma decisão de, eu vou definitivo pra Alemanha e tchau e benção. Uma decisão mais assim, poxa, eu não tô tão feliz assim com a minha vida agora, e se eu der um tempo de tudo isso. Eu não sabia alemão, eu não tinha nenhuma ideia do que eu faria na Alemanha. Então eu pensei assim, poxa, eu namoro um alemão, então assim, eu talvez também precise aprender um pouco do alemão. E enquanto eu não estava feliz com a minha vida, foram surgindo essas ideias, né? Então eu pensei, poxa, eu poderia talvez só dar uma pausa de estudo aqui e ir um ano para a Alemanha, nesse tempo fazer um curso de alemão, ver o que eu acho do curso de alemão. Enquanto isso, eu conheço a cultura, eu conheço as pessoas, eu vejo como que eu vou me integrar no país, né? E aí assim eu consigo ter mais ideia se isso seria uma coisa pra mim ou não. Na verdade, a minha decisão, ela não foi uma decisão de, estou indo. Foi uma decisão de, vou dar uma pausa aqui, tanto que de início eu só tranquei a faculdade, né? Eu deixei ainda minha matrícula lá certinha, no caso que eu decidisse voltar, eu poderia continuar a faculdade lá. Então, assim, eu não saí largando tudo e nem fazendo, assim, decisões a longo prazo. A minha decisão foi, inicialmente, um ano. Se você tem pensado em ir para a Alemanha, se você tem pensado em sair do Brasil, essa é uma dica que eu dou para você. Não tente planejar muito a longo prazo, porque a realidade é que você chegando aqui, tudo que você imagina, tudo que você pensa no Brasil, sobre o país, sobre o lugar, a cultura, sobre os seus planos, podem virar assim, de ponta cabeça. Você pode se surpreender muito aqui, tanto positivamente quanto negativamente. Então, foi a minha estratégia. Eu pensei o primeiro ano só, eu vim aqui com um plano de aprender alemão. E aí foi assim que foi meu primeiro ano. Aí as coisas foram, né, se escalando, digamos assim, porque aí depois que eu aprendi o alemão, eu gostava ainda muito de estar aqui. Então, comecei a ver a possibilidade de continuar minha faculdade aqui. Todo o processo de você aprender alemão e entrar numa faculdade também é muito complicado. Então, assim, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui só comentando sobre como entrar numa faculdade aqui na Alemanha, como que é o processo, quais que são as diferenças, o que você precisa. Posso fazer esse vídeo aqui e relatar um pouco da minha experiência também. E, enfim, gente, daquele um ano que eu decidi passar aqui para conhecer o país, já viraram 7 anos, eu já me formei aqui na Alemanha e aconteceram muitas coisas nesses 7 anos que eu também posso compartilhar aqui com vocês, se vocês tiverem interesse. Então, é isso, assim, minha história brevemente contada. No caso que vocês tenham interesse em saber mais detalhes de alguma coisa,
e enfim, de como foi todo esse processo, me contem. Obrigada por ficarem até aqui. Se inscrevam, por favor, aqui no canal, que eu vou tentar compartilhar muito mais coisas com vocês aqui. E é isso então, gente. Tchau!